Já? Glória a Deus. Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã. Vamos ficar de pé. O Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, verso 18. Amém? O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bondoso Deus, nós agradecemos a Ti pelo muito que Tu fazes para cada um de nós. Ainda que nós saibamos que não há dignidade alguma no homem, Tu tens olhado para cada um de nós, Pai, e tens nos perdoado. Tens trazido uma mensagem que perdoa, que limpa, que cura, que transforma, que faz com que o ser humano seja uma nova criatura. E nós estamos agradecidos a Ti por isso. Neste tempo, Tu tens enviado um profeta, uma mensagem profética para cada um de nós. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Amém? Glória a Deus. Meus preciosos irmãos, por incrível que pareça, eu escrevi isso aqui assim. Eu quero começar assim. Um dom é sair da frente e permitir Deus operar. Está escrito aqui. Amém? Um dom é você, sou eu, somos nós, sair da frente e permitir que Deus faça o seu trabalho. Enquanto nós dermos conta de fazer o serviço, Deus não pode fazer nada. Mas no momento em que nós observarmos que nós não temos capacidade alguma de fazer coisa alguma, então esta é a hora que Deus entra em cena e nos abençoa, nos cura, nos liberta, faz algo por cada um de nós e por aqueles que nós amamos, porque Ele vê que nós, na nossa tentativa, não conseguimos nada. Então, quando nós nos rendemos a Deus, é a hora em que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Por incrível que pareça, eu não vou falar sobre isso, tá? Mas eu estava ontem estudando e justamente isso me veio ao coração. E eu escrevi, eu quero começar assim. Um dom é sair da frente. Um dom de fé é você sair da frente de Deus. O dom da cura é você sair da frente de Deus. Uma libertação é você sair da frente de Deus. A conversão do marido, da esposa, do filho, é você sair da frente de Deus. É você permitir que Deus possa fazer alguma coisa. Enquanto nós tentarmos tudo ou não tentarmos nada, nós não permitiremos que Deus faça alguma coisa. Amém? E nós sabemos que isso é uma pura verdade. Eu estava observando aqui. Eu tenho na minha mão a mensagem
hoje se tem cumprido essa escritura, hoje se cumpriu essa escritura, tá? E o irmão Branham começa essa mensagem falando de um incidente, de algo que aconteceu na pregação da mensagem anterior, no dia anterior, que foi dores de parto, tá? E ele cita a mensagem dores de parto. Ele havia ganho uma Bíblia nova da sua esposa, e aquela Bíblia, ela era de um papel tão fininho. Esse aqui é grosso, né? Mas tem uma Bíblia com um papelzinho mais fino do que esse. E aquele papel tão fininho ficou grudado um no outro pela Bíblia ser nova. Você sabe como é que a Bíblia vem? A Bíblia nova, ela vem grudada uma folhinha na outra, né? Principalmente quando é aquela que vem pintada aqui, a lateral. Elas vêm grudadinho uma na outra. Você tem que fazer um pouquinho de esforço para poder desgrudar uma folha da outra. Às vezes até chega a danificar algumas páginas por isso. Mas o irmão Branham ganhou uma Bíblia. E ele até relata que a Bíblia dele já tinha uns 20 anos. Ele tinha ganho em Houston aquela Bíblia. E a Bíblia dele já tinha uns 20 anos de uso. Quando ele procurava uma página de Gênesis, talvez ela tivesse lá em Apocalipse já colocada no meio. Porque ao abrir, algumas páginas já caíam. Você pode ler, você vai achar até interessante. Parece cômico, né? Mas não é cômico. Mas aí ele ganha a Bíblia nova da esposa. Quando ele vai abrir a Bíblia para poder ler a escritura de São João 16, verso 32, por ali onde ele vai ler, o que acontece? Ele simplesmente não consegue achar a página. Ele abria a 16, mas como estava grudada, já pegava o verso da 17. O capítulo 16 e 17 estavam grudados, então ele abria a página 16, quando virava, devido a estar grudado, já era a página, ou capítulo 17. São João. Então ele começa a ficar meio que atribulado. Vocês sabem que o irmão Branham, ele era nervoso por natureza. Ele até fala isso na mensagem A História de Minha Vida. E então ele começa a ficar meio nervoso com aquilo, e procura para um lado, procura para o outro, e a Bíblia não estava correta teoricamente. E naquele dia, ou naquela noite, havia um bispo da Igreja Católica, se não me engano. Ele estava ali, e aquele bispo chega e diz assim: acalma, irmão, isso é Deus querendo fazer alguma coisa. Ô irmão, quando eu li isso, meu coração... Vocês sabem que nós já conhecemos isso, né? Você já conhece essa história. E o meu coração, ele simplesmente se abriu. Se abriu para que algo pudesse verdadeiramente acontecer. Amém? Então, quando eu li aquilo, eu me transferi para aquele quadro. E é claro, você sabe, as escrituras, elas começam a fruir. Você sabe por que eu falei da necessidade de um diácono agora? Então, o que aconteceu? Eu estava observando, aí o irmão Branham diz assim que quando ele recebeu aquela Bíblia, o sacerdote católico abriu justamente na escritura que ele tinha que ler. E nas últimas
nos últimos tópicos que o irmão Brano usou, ele usa Lucas 17, verso 30. Últimos tópicos da pregação de dores de parto. E ele diz assim: hoje se cumpriu esta escritura. Para as pessoas podem não parecer nada, mas para quem tem a mente espiritual, para quem está observando as coisas que estão acontecendo ao seu redor, isso significa muito, porque a escritura completa, ela fala isso aqui, ó. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. O sacerdote leu, ou melhor, deu o rolo do pergaminho para ele, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E então, quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, para conceder restauração à vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E parou. Abra sua Bíblia em Isaías 61 aí. E veja se a escritura para aí. Aonde ele parou? Ele parou aqui, ó. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Correto? Jesus parou a sua leitura aqui. Mas o verso não termina aqui no livro de Isaías. Em Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o quê? E o quê? O dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Amém? Por que Jesus parou no dia aceitável do Senhor? Porque era até ali que era o cumprimento do seu ministério. Porque o dia da vingança do nosso Deus era para outro mensageiro pregar. Era para que outro homem fosse levantado por Deus com o espírito de Elias para poder trazer o dia da vingança do nosso Deus. Ou será que nós achamos que é o contrário? Malaquias capítulo 4, versos 4 até o 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei no Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Termina aqui o Antigo Testamento. Amém?
A Bíblia dos judeus, ela vem até aqui. Correto isso? Passou daqui, é a Bíblia para nós. Antigo e Novo Testamento. Um pássaro com duas asas. E você vai ver que logo após, 13 capítulos depois de Jesus citar ali, de apregoar a liberdade, abertura de vista aos cegos e tudo aquilo que ele falou, libertar os quebrantados de coração, fazer tudo isso, você vai ver em Lucas 17, verso 26, ele expondo isso aqui. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, você pensa que isso para aqui? Quando o irmão Brano estava citando a respeito dessa escritura de Lucas 17, ele estava falando a respeito da era da igreja de Laodiceia. Aí alguém pode parar, algum estudioso, pode parar e pensar, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Leia a era de Laodiceia, a carta era de Laodiceia. A carta era de Laodiceia diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. A palavra Laodiceia significa direito dos povos, direito das nações, direito das gentes. Direitos, direitos, direitos. Amém? Hoje nós vivemos em um mundo tão complexo que uma minoria ínfima tem mais direitos do que uma maioria. Amém? Veja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém. Irmão, o amém é a última palavra. É o assim seja. É o ponto final. É a última exclamação. Feito. Amém? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá, ou quem dera, foras frio ou quente, assim porque és morno, nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Ah, mas Deus me castiga e te ama, irmão, irmã. Às vezes nós não entendemos por que nós sofremos. Agradeça porque Deus te ama. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Aí nós vamos parar, ficar discutindo com Deus, com Deus, a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É porque Ele ama você. Ah, mas Senhor, só vive enfermo. Ele te ama, Ele quer que o teu coração se quebrante. Deus não vai te levar dessa terra enquanto tu não pagar o último centavo. Quem diz isso é William Branham.
não sairei dessa terra antes de pagar o último ceitil. Vocês acham que isso é fácil para qualquer um de nós? Não é fácil. Aí você chega ao ponto em que muitas vezes nós queremos desistir. Eu sinto isso, você sente isso, Jesus sentiu isso. E ele nem estava a caminho do Gólgota ainda. Estava? Não, ele estava no Monte das Oliveiras, ou no Getsemane. E ele estava lá, e suando gotas de sangue, orando. Vocês sabem que a ciência tenta explicar isso, né? Quando você entra em um certo grau de tensão, a ciência explica isso. Você entra em um certo grau de tensão, você fica aflito, atordoado, nervoso, então você pode suar gotas de sangue. Isso é o que a ciência diz. Você sabe que antes, claro, disso ele orou ou chorou sobre Jerusalém. Quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te salvar, te ajudar, como a galinha faz a sua cria, mas tu nunca quiseste. E ainda tem mais, tu não observaste o dia da tua visitação. Agora tu serás entregue aos seus. E você observa, irmão, irmã, Jesus suando gotas de sangue e clamando a Deus. Aí você vai dizer: mas ele não era o próprio Deus? Era. Mas ele precisava orar. Tem uma certa parte da mensagem, não sei se você já leu isso, onde o irmão Brana diz assim que Jesus não precisava orar porque ele era Deus. Você já leu isso? Está lá, eu creio que é na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Ele diz: Jesus não precisava orar porque ele era Deus. Mas chegou em um momento tão difícil da caminhada como um ser humano, mesmo com Deus dentro dele, como você tem Deus dentro de você, ele tinha em plenitude. Nós não temos em plenitude. A divindade corporalmente vivia dentro dele. Você não é uma gota. E isso já enche todo você. Aí o que acontece? Ele, orando, suando gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível, passai de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Voltando ao Pai Nosso. Você lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão Brana cita a mensagem, a restauração da árvore noiva, citando o que Jesus fala a respeito de oração e consenso dentro da igreja. Ele diz que estando 2 ou 3 em meu nome, isso é a escritura que Jesus citou, estando 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles, quando eles concordarem. Você sabe por que Jesus foi morto? Porque toda aquela igreja concordou em uníssono, seja ele crucificado e Barrabás seja solto. Tinha que cumprir a escritura? Tinha. Correto? Tinha que cumprir a escritura. E era necessário que aquilo acontecesse. Mas o que eu quero tentar observar, irmãos, é que o irmão Brana, ele foi pregado durante parto, algo aconteceu. E eu acho interessante, a coisa maravilhosa de nós termos um profeta é isso, irmãos.
As pessoas que não creem em profeta, eles vivem qualquer classe de vida e seguem vivendo. Para eles o importante é ir à igreja. Para outros o importante é dizer, mas eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, o que nós precisamos entender é que há uma vida que segue. Amém? Olha só, parece que as coisas simples, elas são passadas desapercebidas, não é? Mas em perguntas e respostas sobre os selos, vocês sabem, lá no começo de perguntas e respostas, o irmão Brando ele chega a citar que algo estava acontecendo e que a igreja não estava se dando conta, correto? Parágrafos 8, 6 a 8 em diante. E aqui a pergunta número 23, de perguntas e respostas sobre os selos. A pergunta 22, ela é aquela que diz, a noiva terá um ministério antes do arrebatamento? E diz, é esse ministério agora. Isso aqui é em 63. Para aquelas pessoas alienadas dentro da mensagem que dizem que o quíntuplo de Efésios foi até 56, irmão, se diz lá, deixe de ser alienado. Porque em 63, o William Marion Branham, que você disse ser seu profeta, diz que este ministério está acontecendo agora mesmo. E ele é composto de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esse é o quíntuplo de Efésios, o ministério da noiva. Amém? Mas a 23 é o seguinte. Engraçado, há um tempo atrás eu assisti umas pregações e a pessoa combatia esse espírito de dizer que o quíntuplo tinha ido só até 56. As pessoas vão recebendo tanto conhecimento, tanta luz, a luz cega também, irmão. Você sabe que a cegueira não é trevas? Alguém já ouviu falar nisso, que cegueira não é trevas? É excesso de luz. Aonde? Como é que chama o nome do órgãozinho aqui? Na íris? Como é? Na retina. É o excesso de luz na retina. É o que causa cegueira. Mas sim, deixa eu ir um pouquinho mais aqui. Em Apocalipse capítulo 5, verso 9, essa é a pergunta, tá? Em Apocalipse capítulo 5, verso 9, quem são estes encontrados cantando quando o Cordeiro toma o livro? São estes os santos arrebatados? São estes os santos arrebatados? O irmão Branham diz assim, não. Tá? O irmão Branham disse não. Aí depois ele diz não. Melhor dizendo, não. Se você notar, não são os santos. Eles tinham. Ele ainda não tinha, ou melhor, ele ainda não requereu sua propriedade, está vendo? Estes não são os santos. Se você notar, eles são os anciãos e os animais e cantam. Irmão, eu conheço amados pastores, evangelistas, que tomam algo que eles pregam e não voltam atrás naquilo, porque estão tão convictos do que eles pregam é correto, que eles não se refazem daquilo que eles ensinam. Você sabe que depois, o irmão Branham, ele continua. Ele pega, ele sai dessa escritura, ele sai dessa pergunta, e ele entra na próxima pergunta, que é a pergunta 24. Só que Deus inquietou William Branham. Por que Deus inquietou William Branham? Porque havia algo de errado ali. E se houvesse, se este erro ficasse,
Ele não poderia lá na mensagem Shalom dizer: você pode esquadrinhar os selos e achar um erro neles. Ele não ia poder dizer isso porque haveria um erro. Correto? Então o que acontece? Ele chega no parágrafo 270 e ele diz assim: há algo errado. Há algo errado. Simplesmente isso. Algo aconteceu. Está vendo? Há algo que deu errado em algum lugar. Aí ele vira para a congregação e diz: todos estão se sentindo bem? Olha como Deus faz. Vocês acham que foi por acaso aquele sacerdote, no dia que irmão Branham ia pregar a mensagem sobre dores de parto, vocês acham que aquele sacerdote ali foi por acaso? Não, não foi por acaso. Nada acontece por acaso na vida de um cristão. Hoje se cumpriu essa escritura, parágrafo 11. Então ele diz aqui: todos estão se sentindo bem? A congregação disse amém. Claro, ninguém estava se sentindo mal, ninguém estava passando mal, ninguém estava desmaiando, ninguém estava morrendo do coração. Ele diz assim: não há enfermidade nem nada. Aí um irmão na congregação diz: leia o verso 9 novamente, Apocalipse 5. Aí irmão Branham diz: vejamos, Apocalipse. Onde foi, irmão? Capítulo 5. A pergunta que eu acabei de responder. Agora vejamos o lugar certo. E havendo aberto o livro, os 4 animais viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aí diz: aqui está, eu me enganei quanto a isso. Aqui atrás, minutos antes, ele diz: não são os santos. Não são os santos arrebatados. Mas aqui diz: eu me enganei quanto a isso. Aqui está, estão vendo? Com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Isso mesmo. O que vocês acham disso? Se isso não é a presença do Espírito Santo aqui, é o quê? Ele não permitiria. Veja, eu só li a primeira parte desse versículo. Veja, somente. É algo escrito aqui. E eu estava tentando terminar, olhando ali para o relógio. Vocês ouviram me parar nesse ponto? Glória. Vejam, eu não cheguei a ler a outra parte, vejam. Cheguei até aqui. E vejam aqui, eles cantavam um novo cântico. E parei, vejam. Mas vejam aqui, o cântico que cantavam, dizendo: tu nos compraste de toda a tribo, língua e nação. Sem dúvida, são eles. Aleluia. Eles quem? Os santos raptados de todas as eras. Sem dúvida são eles. Ora, que coisa, estão vendo? E a propósito, a outra pergunta bem aqui também. Mas Deus não poderia esta pergunta passar com uma falha nela. Eu ia me segurar nisso. Eu creio no profeta. Você crê no profeta? Assim como você crê num pastor e você se segura em algo que ele fala. É assim ou não é assim?
eu iria me segurar que esses não eram os santos, porque nosso profeta estava dizendo. E isto incorreria em penalidade para ele e para mim. Mas deixa eu voltar aqui. Amém? Veja, um dom é sair da frente e permitir Deus operar. Tudo tem um sentido. Nada acontece a um cristão por acaso, de maneira alguma. Amém? Tudo que você vê tem um sentido para aquilo. Irmão Brando, ele começa o parágrafo 11 dizendo assim, irmãos, mensagem: hoje se cumpriu esta escritura. Ele diz assim: eu observo coisas pequenas. Toda coisinha tem um sentido. Amém? Eu observo coisas pequenas. Todas as coisas pequenas ou todas as coisas têm um sentido para mim. Não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. Acho que é ordenado por Deus, porque Jesus disse que ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amassem. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Amém? Ele disse que tudo operaria para o bem daqueles que o amassem. E tudo, disse São Paulo. São Paulo falou em Romanos capítulo 8, verso 28, é isso? Ele diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os quais são chamados pelo seu decreto. Amém? O irmão Branham vem e ele diz assim, que nós como igreja, nós ajudamos um ao outro a chegar à glória. Veja, portanto, acredito que toda coisinha, e no pequeno e humilde ministério que ele me deu para ajudar vocês e para ajudar a todos, e vocês todos são uma ajuda para mim, ajudando um ao outro para chegarmos à glória. Nisso, toda coisinha tem sentido para mim. Mas foi difícil de eu acreditar ontem à tarde, quando eu perdi o meu texto aqui em cima. E eu lhes digo, nunca fiquei tão atrapalhado na vida. Nunca ele tinha ficado ou se sentido tão atrapalhado quanto no dia que ele foi pregar. Qual a mensagem? Dores de parto. Irmãos, aí ele começa a contar a história da Bíblia que ele havia recebido. E é nessa história que nós começamos. Amém? Ele diz, eu nunca me senti tão atrapalhado. Nunca fiquei tão atrapalhado na minha vida. Você sabe, a irmã Meda se sentiu mal por ter dado essa Bíblia para o irmão Branham. Mas depois do culto, depois da pregação, você sabe o que o irmão Branham foi fazer? Eles foram procurar direito na Bíblia e eles viram que as páginas estavam grudadas de uma tal forma que não dava para verdadeiramente distinguir uma página da outra por serem muito finas. E o capítulo 16 e o 17, o começo de um e o final do outro, praticamente, estavam juntos. Lia o 16,
virava a página, estava no 17. E o irmão Brana chega e ele diz, irmã Meda, não se sinta assim. Ele diz que ele ficou tão nervoso, mas quando aquele sacerdote chegou, tocou no seu ombro e disse, irmão, se acalme, eu creio que é Deus querendo fazer alguma coisa. Aquilo ali, irmão, foi tudo. Ele disse que a tensão passou. Porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Talvez você e eu não saibamos, mas Deus sabe. Aí ele cita aqui, nessa mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, a escritura que nós lemos a princípio. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Mas ele cita aqui Isaías 61, versículos 1 e 2. E você já pensou como essas coisas entrelaçam para ajudar as pessoas naquilo que as pessoas têm necessidade? Veja, acho que vai dar tempo de eu ler alguma coisa ainda aqui, tá? Parágrafo 37, onde diz: eu pensei, Deus, por que tu fizeste isso? Por que haveria tal coisa agora? Esse foi meu sentimento, você sabe, para ver de que se tratava, porque eu acho que nada acontece por acaso. Amém? Nada. Nada em nossas vidas acontece ou acontecerá por acaso. Assim como eu não tenho mais um telefone gravando isso aqui. Tá bom? Nada é por acaso. Veja, aí diz aqui, e eu estava pensando sobre o consolo que foi este irmão aqui, ao vir e me dizer, fique calmo. Ele sendo um sacerdote, diz, fique calmo, talvez Deus vá fazer alguma coisa. Ou algo dessa maneira, eu pensei, como poderia ser isso? E então, sentado lá, aquilo veio a mim como um raio do céu. E agora, isso talvez não faça sentido para você, mas para mim faz. Veja. E é com certeza, irmão, para muita gente isso aqui não fez sentido naquele dia. Para muita gente ainda hoje, dentro da mensagem, isso não faz sentido. Mas para mim também faz muito sentido. Porque isso mostra a hora que nós estamos vivendo. Eu lembro-me de São Lucas, capítulo 4, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, onde ele havia crescido, pois era o seu costume ir à igreja, na sinagoga no sábado. E quando ele entrou, notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus, olhando no pergaminho, encontrou certo lugar, Isaías 61. Amém? Encontrou Isaías 61. E então, quando... E ele leu a escritura, e então ele devolveu a Bíblia para o ministro, e então quando ele voltou-se para a audiência, todos olhavam nele, e ele disse, hoje se cumpriu esta escritura. E sabemos quão peculiar foi essa escritura, ou a leitura da escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2, Isaías 61, 1 e 2, mas ele leu até este ponto, o Espírito do Senhor é sobre mim para curar os quebrantados de coração, para dar cura aos doentes,
dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou. Pois, depois disso, era para trazer juízo. E Jesus não veio para trazer juízo, ele veio para salvar. Amém? E ele parou. Porque depois disso era para trazer juízo. A sua segunda vinda, não sua primeira vinda. Amém? Vocês conseguem entender isso? Não é a primeira, é a segunda vinda que traz juízo. A primeira trouxe salvação, mas a segunda traz juízo. Veja. E ele continua aqui. Veja. Ele parou e se virou e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Como isso foi direto, e que declaração foi essa para os mestres, para o povo do dia presente, de que ele pôde deixar isso claro para o povo. Hoje se cumpriu esta escritura, pois aqui estava ele, o Messias. Entretanto, eles não criam nisso. E aqui estava ele, ungido para aquela hora, seu ministério em sua totalidade, desde o seu nascimento, tinha provado ser o que ele era. No entanto, eles não conseguiam crer. Que declaração! Mas ele podia dizer, e se a pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer. Mas eles não abriram os olhos. Era um propósito de Deus também que os olhos deles ficassem fechados, porque se eles vissem, nós não veríamos. Amém? Se eles enxergassem, não haveria uma oportunidade para nós. Nada acontece por acaso. Veja. Se as pessoas abrissem, ou se a pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer em que dia está vivendo, pois aquela era a hora dele, pois ele estava ali mesmo fazendo exatamente o que as escrituras, todos os profetas tinham dito que aconteceria naquele dia. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falharam em ver isso? Deveriam ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. Lá estava o Messias, eles teriam conhecido, porque ele disse: cumpriu-se esta escritura. Aí você para pensar e veja o dia de hoje. Veja as escrituras acumuladas diante de nós, membros da assim dita mensagem do profeta. Os selos revelados, os trovões revelados aqui dentro. Não cabe lugar para o oitavo mensageiro dentro da mensagem do sétimo. Mas o filho do irmão Branham, não importa, não pode ser oitavo. Aqueles que creem fazem de José Branham um falso. Aqueles que creem que José Branham é profeta da noiva hoje fazem dele falso. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que José Branham não crê assim. Porque ele não pode crer assim, porque o ministério chegou à sua perfeição quando William Branham estava na terra representando Cristo. Era Deus novamente no natural. E aí é o fim, o tempo acaba, a misericórdia é estirada da terra. Mas não pode ser assim, então leia a mensagem, estude a mensagem. Vocês que são só ouvintes do irmão Branham, ouça com mais cuidado. Vocês sabem, hoje nós temos um punhado de crente dentro da mensagem que não tem serviço, que não tem coluna, espiritualmente falando.
Homens que têm medo de pregar, têm medo de desaprovar. Tente acompanhar o que o irmão Branham pregou. Tente ser reprovado por causa da palavra. O irmão Branham não pregou uma mensagem assim? Uma reprovação por causa da palavra? Tente ser reprovado por causa da palavra. Vocês sabem qual é o problema? O problema é que nós vamos ficando famosos. Nós vamos ficando mais educados, mais cheios de nós, mais cheios das nossas convicções, mais cheios do nosso conhecimento, e tudo isto atrelado àquilo que nós interpretamos da mensagem de William Branham. Mas não podemos ver coisas simples como essa, que naquele dia de William Branham, aquele sacerdote católico lhe dando a Bíblia, estava se cumprindo novamente a Escritura. Deus estava revisitando a terra naquele dia. Era Deus em 16 elementos, era Deus em carne novamente. E aquele povo não viu, e este povo do nosso dia não vê. Nós temos um monte de crente simpatizante da mensagem dentro das igrejas da mensagem. Mas o problema não é ser simpatizante, o problema é vida. Amém? Veja, eu penso a respeito de hoje, e note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote, e a última citação do meu texto que eu tinha, minhas escrituras anotadas, foi São Lucas 17, verso 30. Onde Jesus estava se referindo a este dia no qual estamos vivendo. A era da igreja de Laodiceia, a era rica. E, no entanto, podre na política, política de igreja, política nacional, exatamente mais podre do que pode ser. E então ele disse, como foi nos dias de Ló, será na vinda do tempo do fim. Amém? Será que nós conseguimos captar isso aqui? Note o que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Veja, aspas, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Eu quero atrair a sua atenção. Ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem, que ele era profeta. Foi isso que ele fez. Ele provou o seu ministério sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que ele era o Filho de Deus. Ele disse que ele era o Filho do Homem. Agora, hoje, ele é o Filho de Deus. O quê? Ele regressou e agora ele está na forma do Espírito Santo. A pessoa que não se vê. Contudo, Deus, o Filho de Deus, no milênio, ele se assenta no trono de seu Pai. O que ele será? Filho de Davi. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta. Esta era através da igreja como Filho do Homem, o Filho de Deus. E na outra era Filho de Davi, 3 filhos. Note aqui, ele disse, no fim da era da igreja de Laodiceia, ela ficou tão atrapalhada, parágrafo 46, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revela, com aquela atrapalhação ontem, como aquela atrapalhação ontem foi oportuna, eu espero que você não falhe em ver isso. Mas, irmãos, quantos falharam em ver isso? Quantos estão falhando até hoje em ver esse tipo de coisa? Eles não pregam que Deus se fez carne. Quando muito eles pregam que houve uma unção sobre o irmão Branham. É claro, nós sabemos que houve uma unção sobre o irmão Branham.
Qualquer estudante da Escritura, até mesmo as pessoas que não concordam com William Branham, sabem que havia uma unção sobre ele. Conheço muito que diz, ele foi um homem de Deus. Eu sei que ele foi um homem de Deus, mas ele foi mais, ele foi um profeta, foi Deus em 16 elementos, foi Deus em carne no entardecer, foi Deus em morfe, foi Deus revelando os selos, foi Deus revelando os trovões, foi Deus encerrando a era. Foi Deus manifestado em 16 elementos, foi Deus na sua plenitude no entardecer. Foi Deus, meu precioso irmão, trazendo o ministério à sua perfeição. Deus trazendo o ministério à sua perfeição, manifestando Deus em carne entre os seres humanos novamente no entardecer. Mas eu não creio assim, pastor. O problema é seu. Mas que pastor arrogante, meu Deus do céu. Deus de William Branham, que pastor arrogante. Isso não é arrogância, irmão. Para mim isso é fé. Se seu pastor não tem coragem, não tem serviço de pregar coisas assim, ele não merece nem ser chamado de pastor. Um dia o seu dedinho ossudo estará apontando para ele, na direção dele, dizendo: se eu hoje estou nessa situação, é por sua culpa, porque você não pregou toda a revelação da palavra, porque você não trouxe os ensinamentos que aquele pastorzinho lá dos Cafundó do Brejo, do Pará, estava trazendo. Que não é o meu ensinamento, é o ensinamento da mensagem de um profeta, é o ensinamento da mensagem de Deus se fazer carne. É esse ensinamento. Mas quantos creem como o senhor crê? Não me importa quantos creem, o que importa é que eu creio, e aqui tem uma igreja que dá amém para isso. Aleluia. Você sabe por quê, irmãos? Que eu não vou ser julgado pela igreja do senhor A, do senhor B, do senhor C, do senhor D. Eu vou ser julgado pela mensagem que eu prego e pelo ensinamento que eu passo para essa igreja. Mas eu creio no seu ministério aqui em tal lugar. Amém. Ore para que Deus levante um homem aí e que ele pregue da mesma forma. Enquanto Deus não levantar, assista. Viva uma vida cristã. Se posicione ao lado da mensagem, defenda a mensagem como ela é. Amém? Deixa eu parar um pouquinho aqui, respirar. Amém? Às vezes é bom respirar, né? Deixa eu continuar aqui. Já estou encerrando, tá, irmãos? Então note a igreja. Tá aqui, é o 47. Ele diz aqui no final do 46: eu espero que você não falhe em ver isso. Vê o quê? Em quão adequada foi aquela atrapalhação do dia anterior. Amém? Aí ele diz que a igreja ficou toda atrapalhada e que ele, Deus, se revelaria novamente como filho do homem. Ou seja, o filho do homem no entremeio, como está lá em provando sua palavra. Amém? E que ele se revelaria. Ele diz assim: não falhe, eu espero que você não falhe, do verbo falhar. Não falhe em ver isso. Temos tido a revelação do Filho de Deus, mas a última promessa que Abraão recebeu antes que o filho fosse formado ou existisse, aquele que tinha sido prometido antes que o filho prometido aparecesse, Deus, aleluia, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta. Se você for ver, irmão Brana, depois ele corrige, ele diz não em Sodoma, mas para Abraão. Amém? E Abraão não estava em Sodoma. Aí diz, ele continua aqui: Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem, em carne, Deus, Elohim.
como eu ouvi alguém falar há pouco, que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude. Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. E notamos lá, quando Ló viu, ou quando Abraão viu, ele se aproximar, ele disse: meu Senhor. E lá havia 3. E lá em Sodoma, Ló viu 2. E o que ele disse? Meus senhores. Falta de revelação. Irmão Brando diz aqui, falta de revelação. Amém? Então, note o que aconteceu aqui, quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer. Ele diz: não poderiam ter dito isso se eu tivesse em alerta. O irmão profetizou quando ele disse o que ele disse. Ele disse: hoje, observe, ele fez logo após a Escritura, nos dias que o Filho do Homem, nos dias quando o Filho do Homem, não um Filho do Homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre o seu povo novamente. É hoje, esta promessa desta hora em que estamos vivendo se cumpre ante os próprios olhos. E ele se voltou imediatamente para a congregação. Já está falando de Jesus de novo, tá? Você tem que ver as entrelinhas. Ele está falando primeiro uma coisa e depois ele fala outra, tá? Ele diz, depois ele se virou para a congregação de uns 10 ou 12, seja qual fosse o número daquela gente que estava lá. Amém? Você já pensou quão maravilhoso é isso, irmãos? Quão tremendo. Não precisa. Quão tremendo o que está acontecendo, ou melhor, o que aconteceu. Quão tremendo o que Deus estava fazendo naquele exato momento, como há 2.000 anos atrás. Irmão, foi algo magnífico que Deus estava fazendo, mostrando. É como quando ele chega e diz: olhe ele lá, escondido, mas se revelando aos pequeninos. Eu acho interessante quando Jesus disse: Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos que aprenderiam. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Pedimos que nesta hora a Tua palavra possa vir sobre cada um dos Teus filhos e que o poder de regeneração da palavra possa tratar em cada um de nossos corações e que a presença viva do Teu Espírito possa vir até cada filho Teu e assim nos ajudar a sermos melhores. Em nome de Jesus, eu peço desde já que Tu leve Teus filhos em segurança para os seus lares, guardados, protegidos, abençoados, para a honra e glória do Teu nome santo. Amém. Deus os abençoe.